Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que no livro de Gênesis fala que Satanás despertou a inveja em Caim e Caim matou Abel, que era o filho de Adão. Então, Caim passou para o lado de Satanás, foi corrompido. E ele matou Abel e deixou Adão sem filho. Então Adão, aqui fala o nascimento de Sete, que era o terceiro filho de Adão, que foi o começo da igreja. Está escrito assim, ó. E tornou, livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 25. E tornou Adão conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, que foi morto por Caim. Então, o Sete foi o início da igreja. O filho de Adão, chamado Sete, foi o início da igreja. Então, e quando você vai em Apocalipse, ele chamava Sete por quê? Porque ele estava se chamando pelo nome do Espírito de Deus. Que quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, diz assim, ó. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, lembrando, a igreja de Deus começou com um homem chamado Sete, que é o mesmo nome do tanto de espírito que Deus tem, que Deus são 7 espíritos. E Balaão era um profeta falso. Ele era verdadeiro, mas ele se corrompeu, começou a querer profetizar por dinheiro. Aí ele fez uma profecia no livro de Números, capítulo 24, versículo 16 em diante. Que lá ele diz assim, um cetro subirá de Jacó e destruirá todos os filhos de Israel, destruirá todos os filhos de Sete. Então, irmão, essa profecia não é de Deus. Por quê? Porque Balaão ele já estava se corrompendo por dinheiro. E quando ele profetizou dizendo que destruiria todos os filhos de Sete, quem são os filhos de Sete? Os filhos de Sete é a igreja. Então ele estava profetizando que destruiria toda a igreja. Então não era o Espírito de Deus que estava falando na boca dele, era Satanás. Por quê? Porque Balaão estava corrompido querendo profetizar por dinheiro. Entendeu? Então essa profecia que ele fez, dizendo que destruiria todos os filhos de Sete, era uma falsa profecia. E como que eu sei disso? Primeiro porque Sete era descendência da igreja. E Sete também simbolizava os 7 Espíritos de Deus. E Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus. Por isso que Jesus diz, eu sou o Senhor do sábado. Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus. Então, quando ele profetizou isso, era Satanás dizendo que trabalharia para destruir todos os filhos de Deus, que são os filhos dos 7 Espíritos de Deus, que é a igreja. Lembrando, os 7 Espíritos de Deus, o 7º Espírito de Deus é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. E essa profecia que Balaão profetizou não era Deus falando, por quê? Porque essa profecia não se cumpriu. Quando você lê em Apocalipse, capítulo 8, versículo 9, Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, a epígrafe do texto que fala a grande multidão. Está escrito assim, ó. Depois destas coisas, olhei e vi que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e língua, estavam diante do trono perante o Cordeiro. Olha, pode olhar para você ver, aqui fala que tinha gente de todas as nações, tribo e língua. Então, aquela profecia não era Deus porque não conseguiu destruir os filhos de Sete, porque aqui tinha gente de todas as nações. Então, Balaão era um falso profeta, porque ele profetizava por dinheiro, ele estava corrompido. Quem faz isso, o diabo tem autoridade sobre eles, irmão. Vigiai e orai.